Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre a saúde da população LGBTQIAPN+. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Dr. Gabriel Mendes, médico de família e comunidade, que vai compartilhar reflexões e orientações sobre como acolher de forma humanizada e contribuir para a promoção da saúde da população LGBTQIAPN+, sobretudo a saúde mental. Olá, bom dia. Fico bem feliz pelo convite, né? Bem alegre de falar sobre esse tema, que é um tema muito importante, né? Ainda bem que hoje em dia a gente pode falar sobre esse tema, né? Sobre a saúde da população LGBTQIAPN+, e é isso. Obrigado pelo convite. Por que é importante a gente falar sobre esse tema, né? Primeiro, não é um tema de nicho, né? Se a gente considerar que a gente não pode perder o mais importante, que é a nossa definição de SUS, né? Pega aqueles princípios de universalidade, equidade e integralidade, né? Dentro disso, é importante que a gente abarque todas as pessoas que estão presentes na população, né? Principalmente na população brasileira, né? E dentre essas pessoas, tem a população LGBTQIAPN+. Então não é um tema de nicho, é uma questão de saúde pública e impacta o acesso e a continuidade do cuidado desse indivíduo, né? Se eu não conseguir acompanhar esse indivíduo de maneira holística, de maneira biopsicossocial, principalmente relacionada à saúde mental, eu posso ter, como profissional de saúde, uma dificuldade de ajudar esse usuário, né, da saúde, e isso pode atrapalhar na continuidade do meu cuidado, né? Então, por isso que é importante a gente falar sobre esse tema, sobre a saúde mental. Bom, existem alguns pontos fundamentais, né, que a gente não pode deixar de abordar sobre esse tema, né? A identidade de gênero, ela não é uma doença. A orientação sexual e a identidade de gênero, ela não causam adoecimento, e o contexto social, ele é determinante para gerar esse adoecimento relacionado ao estresse de minoria, que eu vou falar mais na frente. Se a gente for entender a orientação sexual e a identidade de gênero como algo que a pessoa não escolhe, ela simplesmente é, a gente não classifica isso como uma doença. O estresse que essas pessoas elas sofrem é que pode causar o adoecimento, principalmente no âmbito da saúde mental. E quando eu falo que o contexto social é determinante, eu quero explicar que onde essa pessoa está inserida na sociedade vai determinar se ela vai ter um sofrimento maior ou menor de acordo com os privilégios que ela tem. Porque mesmo dentro da população LGBTQIAPN+, existem pessoas que vão ter estresses e fatores estressores diferentes determinado do contexto social que ela está inserida. Basicamente, o estresse de minoria tem uma definição que gostaria de falar, que ela defende que as minorias sociais elas vivenciam estressores específicos adicionais aos estressores cotidianos. O que eu quero dizer sobre isso? Existem pessoas que não são LGBTQIAPN+, e essas pessoas, só por elas existirem, elas sofrem estresses do cotidiano. As pessoas que são LGBTQIAPN+, além delas sofrerem esses estresses que essas outras pessoas, essa outra população sofre, elas têm os estressores adicionais relacionados a medo de rejeição, violência, uma necessidade constante de vigilância e um estresse que ele pode se tornar crônico e contínuo e até mesmo pior do que os estressores considerados comuns. Um dos principais é a rejeição familiar, né? Aquela pessoa que ela já vem para o profissional de saúde já com essa rejeição familiar. Muitos dos familiares não entendem, né, a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, como ela se sente inserida ou como ela se sente na sociedade, né? E ela vem para o profissional de saúde já com essa rejeição familiar, porque muitas vezes os familiares não entendem aquilo por não compartilharem, né, do mesmo sentimento, da mesma identidade de gênero, da mesma orientação sexual dessa pessoa. Aí, então
havendo uma perda da rede do apoio, né? Então, assim, a primeira rede de apoio que a gente tem são nossos familiares, amigos, pessoas que estão próximas da gente. Quando essa pessoa ela chega na unidade de saúde, seja ela primária, secundária, ela pode já chegar com essa rejeição familiar, com essa perda da rede de apoio e uma sensação de solidão e não pertencimento. É nessa hora que o profissional de saúde ele precisa, né, se desvincular de todos os seus julgamentos e de todos os seus preconceitos para poder acolher essa pessoa da melhor forma possível, né? Porque como profissionais de saúde, a gente tem que estar preparado a entender a pessoa de uma maneira social, cultural, religiosa e principalmente na parte mental, que está tudo relacionado ao que essa pessoa LGBTQIAPN+, o que ela está inserida na sociedade. O sofrimento psíquico, muitas vezes ele vem aliado a uma ansiedade e depressão, que são considerados transtornos mentais comuns, ou seja, aqueles transtornos que a maioria da população pode sofrer, independente se está dentro da sigla, né? A insônia, cansaço e sintomas físicos persistentes, aquela pessoa que ela não se sente incluída, que ela se sente de alguma maneira hostilizada, insegura, aquela pessoa que ela sofre uma violência diária, por exemplo, ela tende a desenvolver sofrimentos psíquicos e nós, como profissionais de saúde, temos que saber abordar isso para ajudar essa pessoa da melhor maneira possível. É importante deixar muito claro que essas pessoas, os LGBTQIAPN+, eles não adoecem por serem quem são. O que provoca o sofrimento psíquico está relacionado às violências, exclusões e os silenciamentos e rejeições que essas pessoas elas sofrem na sociedade. Então, por isso que é importante, num primeiro passo, um acolhimento bem feito, né? Seja numa unidade básica de saúde, seja no hospital, numa UPA, numa unidade de urgência. Nós, profissionais de saúde, temos que ter essa noção de como abordar e tratar essa pessoa de uma maneira íntegra, de acordo com os princípios do SUS, e conseguir entender se ela tiver sofrimento psíquico, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar e ajudar esse usuário, esse paciente. O corpo, ele fala. Então, o sofrimento nem sempre ele é verbalizado. Muitas pessoas elas sentem essa rejeição, essa parte mental, de exclusão, de silenciamento no corpo, né? Ela pode evidenciar uma dor física relacionada a isso tudo que eu falei e pode gerar um abandono de tratamento. Então é importante, quando a gente for abordar a saúde de uma pessoa LGBTQIAPN+, que não é fácil. Pode ser que durante o processo, né, esse sofrimento, que nem sempre é verbalizado, ele pode fazer que essa pessoa abandone o tratamento, e a gente, como profissional de saúde, é importante que a gente consiga resgatar essa pessoa para continuar o acompanhamento e continuar abordando essa pessoa de maneira contínua, e não só na parte biológica, ajudar essa pessoa na parte mental, né, que é sobre o tema que a gente está falando, né. Então, aí nisso entra a importância de olhar além do sintoma, né, que é aquela coisa de deixar um pouco de lado o modelo biomédico e entrar mais no modelo biopsicossocial e não esquecer do psíquico, né, que hoje é muito difícil você separar a parte biológica da parte mental nas patologias em geral, e quando está relacionado a uma população LGBTQIAPN+, que sofre desse estresse a mais, que é o estresse de minoria, a gente tem que saber abordar de maneira mais holística e mais completa essa pessoa, esse indivíduo, né?
Então, o que a gente pode, como profissional de saúde, incentivar, né, nessas pessoas que a gente está acompanhando, nessa população específica? Rede de apoio, né? Não é fácil, a família muitas vezes ela joga para o profissional de saúde porque ela não consegue entender ou muitas vezes aceitar aquilo que foi passado, aquela condição da população. E importante, amigos, comunidade, explicar para essa pessoa que ela não está sozinha, né, que é importante que ela converse com alguém que ela tenha confiança, e o melhor lugar possível para pelo menos ter o primeiro contato de confiança seria, o ideal é que seja no serviço de saúde com os profissionais de saúde. Independente se você aceita, independente da sua religião como profissional, é importante você entender que existem populações, existem minorias que elas precisam ser abordadas, precisam ser cuidadas, independente do que você considera certo ou errado, né? Até porque esse conceito de certo e errado, quando a gente vai olhar a parte de orientação sexual e de identidade de gênero, ele não é aplicado, né? Porque não é uma coisa que a pessoa escolhe, ela simplesmente ela é, e ela não merece e não pode ser excluída, hostilizada, estigmatizada por ser simplesmente o que ela é. Bom, a atenção primária ela é muitas vezes porta de entrada, mas em algumas vezes a gente vai ter que encaminhar esse usuário, esse paciente, para o CAPS, para atenção secundária, e ter um cuidado contínuo em rede com esse usuário. Para muitas pessoas LGBTQIA+, o que deveria ser um espaço de acolhimento e proteção, que é a família, acaba se tornando um lugar de silenciamento, conflito e exclusão. Então, por isso é importante que o profissional de saúde ele veja o que está acontecendo fora da unidade, seja atenção primária ou outros tipos de atenção, para que ele consiga abordar de forma eficaz a saúde, né, de maneira holística de toda essa população LGBTQIA+. E o cuidado ele é contínuo em rede, né? É importante que a gente tenha o auxílio de outras profissões, né? Se você é um profissional de saúde, médico, enfermeiro, psicólogo, seja qual for, você precisa entender que quanto mais você trabalhar em rede e trabalhar em conjunto com outros profissionais da saúde, mais você vai conseguir ajudar essa pessoa a tentar pelo menos minimizar um pouco dessa questão do sofrimento psíquico, que esse estresse de minoria ele evidencia e ele prejudica. Bom, então, resumindo o papel dos profissionais de saúde, né, entrando naquela coisa da ética, né, de que você está ali para ser uma pessoa que vai abordar o seu paciente da forma mais plural possível e genuína. É importante que esse profissional ele tenha uma escuta segura e acolhedora, né? É importante o sigilo. Não reproduzir violências, né? Às vezes uma piadinha, uma coisa que faz outras pessoas rirem ali na hora pode gerar um constrangimento e um trauma muito importante no sentido negativo para uma pessoa LGBTQIA+, e principalmente o respeito ao nome social e os pronomes, né? Nome social em pessoas trans, né? Aquela pessoa ela tem o direito de mudar o nome dela que foi registrado na certidão de nascimento. Então é importante que na hora que você for como profissional de saúde abordar essa pessoa, que você pergunte para ela como ela gostaria de ser chamada, como é o nome dela e quais são os pronomes dela, né? Não é algo difícil, não é algo que vai te causar dor, não é algo que vai te causar nenhum tipo de constrangimento para você, mas é algo que se você não respeitar,
pode gerar um constrangimento e pode atrapalhar no seu vínculo e atrapalhar no seu tratamento, acolhimento e todo o seu processo de cuidado continuado com esse usuário da saúde. Nesse caso específico a gente está falando do SUS, mas é importante que você, como profissional de saúde, independente se é do SUS, do particular, independente de onde for, consiga respeitar a pessoa pelo que ela é, pelo que ela gostaria de ser tratada, né? E é o mínimo, né, que a gente espera de qualquer tipo de profissional. Na prática, é importante não presumir identidades, principalmente através de estigmas, através de estereótipos, né? Perguntas abertas, né? Não tentar ficar adivinhando o que como a pessoa se sente ou como a pessoa se coloca na sociedade. E, bom, como mensagem final, eu deixo claro que é importante o cuidado com ética, ciência e humanidade. E o cuidado respeitoso, ele muda trajetórias, né? Existem muitas pessoas que nós, como profissionais de saúde, vamos entrar em contato durante a nossa trajetória como profissional, e que essas pessoas elas já passaram por os profissionais de saúde que muitas vezes não tiveram esse cuidado. Então talvez seja o seu cuidado como profissional de saúde que vai mudar essa trajetória dessa pessoa, podendo ajudar ela e podendo fazer diferença na vida dela. Basicamente é isso. Obrigado. Bom, queremos agradecer imensamente, né, a participação do Dr. Gabriel, médico de família e comunidade, por compartilhar seus conhecimentos e reflexões tão necessárias para a prática cotidiana em saúde. E no próximo vídeo, vamos aprofundar a conversa sobre o que os profissionais precisam saber fazer, discutindo atitudes, competências, responsabilidades fundamentais para o cuidado verdadeiramente inclusivo e humanizado. Esperamos vocês. Obrigado.